Perguntei para o pastor até quando eu posso pregar. Ele disse que eu posso pregar até meia-noite, mas 9h30 eles vão embora, eu vou ficar sozinho pregando aqui. 2 Crônicas, capítulo de número 1. Para nós adiantarmos, do verso 7 a seguir, até o versículo de número 14. Eu vou ler na NVI, vocês vão acompanhando, e eu tenho certeza que o sentido é o mesmo, nós vamos entender bem a palavra do Senhor. Naquela noite, Deus apareceu a Salomão e lhe disse: peça-me o que queres que eu lhe dê. E Salomão respondeu: Tu foste muito bondoso para com meu pai Davi, e me fizeste rei em seu lugar. Agora, Senhor Deus, que se confirme a tua palavra a meu pai Davi, pois tu fizeste rei sobre um povo tão numeroso quanto o pó da terra. Dá-me sabedoria e conhecimento, para que eu possa liderar esta nação. Pois quem poderá governar este teu tão grande povo? Disse o Senhor a Salomão: já que esse é o desejo do teu coração, e você não pediu riqueza, nem bens, nem honra, nem a morte dos seus inimigos, nem vida longa, mas sabedoria e conhecimento para governar o meu povo, sobre o qual o fiz rei, você receberá o que pediu, mas também lhe darei riqueza, e bens, e honras, como nenhum rei antes de ti teve, e também nenhum depois de você terá. Amém? Que Deus abençoe sua palavra, em nome de Jesus, para a glória do Senhor. Bom, eu gostaria só de compartilhar algumas coisas aqui, para a gente já entrar nesse contexto aqui. Salomão sente uma necessidade de sentir Deus na sua vida. Salomão tem algumas experiências, mas falta aquela experiência maior com Deus. Deus permite algumas situações na nossa vida para nos levar a essa fome, essa sede de Deus na nossa vida. O fato de Deus pegar Abraão e falar: oferece a teu filho, teu único filho, a quem tu tanto amas, não foi algo aleatório. A gente prega muito sobre Abraão, mas a realidade é que a história tem duas pessoas, não é só Abraão, é Abraão e Isaac, porque Isaac foi a vítima de toda aquela situação. E não foi assim: Abraão pensou: vou matar um hoje, você. Deus escolheu a dedo Isaac. Por quê? Isaac seria o sucessor de Abraão. Isaac precisava ter uma experiência pessoal com Deus. Não tem como alguém sair do campo missionário, não tem como alguém pregar a palavra, não tem como alguém ser líder de uma célula ou líder de um departamento se ele nunca teve uma experiência com Deus. Ele pode ser um grande crente, pode ser uma bênção na presença de Deus, dizimista fiel, maior dizimista da igreja, pessoa boa demais, nunca roubou, nunca matou, nunca mentiu, bom testemunho, mas se ele não tiver uma experiência com Deus, algo está faltando. E Deus tem uma maneira de trabalhar. Talvez você não está entendendo o que você está passando hoje, mas talvez tudo isso que Deus está fazendo na sua vida, vamos trabalhar para te levar a um outro nível, um nível maior, mais profundo na presença dele. Salomão sentiu o seu desejo, e quando ele sentiu esse desejo, não tinha um outro lugar para buscar a presença de Deus a não ser Gilgal, a terra onde Deus falava com o seu pai. E a Bíblia diz que o filho sábio ouve a voz do seu pai. Salomão aprendeu a ouvir a voz do seu pai. O seu pai, no finalzinho, no livro de 1 Crônicas, se você voltar uma página para trás, o Senhor fala assim: olha, e agora você, Salomão, meu filho, reconhece o Deus de teu pai e anda pelos seus caminhos, porque ele, se você o honrar, ele te honrará. É algo muito lindo de Deus. E nesse momento ele lembra-se dessa palavra do seu pai, reconhece o Deus de teu pai. Onde que Deus falava com Davi? Em Gilgal. Salomão pega toda a sua comitiva e diz: hoje eu tenho uma necessidade de ouvir Deus falando comigo. Hoje eu preciso ouvir Deus. Vamos para Gilgal. Ele já vai no exagero, leva 1000 sacrifícios para Gilgal. Ele não está em Jerusalém, no templo, ele está no momento da sua intimidade com Deus. E lá em Gilgal, eu não sei se foi num sonho, se foi numa visão, foi numa revelação, uma teofania,
dizer que Deus apareceu a Salomão. Quando Deus aparece a Salomão, Deus aparece e faz uma pergunta para ele: Salomão, o que você quer que eu te faça? Como se ele dissesse: por que você veio aqui hoje? Será que Deus está olhando para nós nesta noite, dizendo: por que você veio aqui nesta noite? Será que foi só uma convocação humana, uma atração, um caniço agitado pelo vento que vem lá de perto de Sumaré, Nova Odessa? Ou será que nesta noite Deus vai ter um encontro contigo para fazer algo na tua vida? É legal porque o mais improvável dos homens, a mais improvável de todas as situações é naquela que Deus age. É como aquele camarada que acaba em troca de lugar com Josafá. Josafá está com a armadura de Acabe com a armadura de Josafá, todo mundo tentando matar Acabe. Quando descobre que é Josafá, não, deixa embora. Aí a Bíblia diz que alguém, no acaso, entoou o seu arco e soltou uma flecha. E por acaso, a flecha cravou bem no cinto de Acabe e o feriu para a morte. Será que foi acaso? Ou será que foi o mover de Deus? Será que você veio aqui nesta noite pelo acaso ou você veio pelo mover de Deus? Será que Deus te trouxe aqui porque existe acaso também? A Bíblia diz que o tempo e o acaso afetam todas as pessoas. Será que foi realmente o acaso ou foi o mover de Deus? Salomão estava ali naquela noite, só com o desejo de ouvir Deus, e de repente Deus aparece e faz a pergunta para ele que talvez ele não esperava: o que você quer que eu te faça? Já pensou se nesta noite Deus aparece aqui e fala assim: um desejo só, peça agora, o que você vai pedir? Nossa, pastor, deixa eu pensar um pouquinho. Então Salomão não teve tempo de pensar. Mas o interessante é que mesmo Salomão não tendo tempo de pensar, ele fala: eu quero sabedoria. E aí foi uma coisa que eu questionei muito no meu coração: o que Salomão pediu? Sabedoria. Alguém diz assim: foi revelação de Deus. Não, Deus está falando com ele. Deus está perguntando o que você quer. Agora, Deus pergunta o que você quer e Deus dá uma revelação para ele de que é sabedoria. O próprio Deus perguntando, o próprio Deus respondendo. Então foi uma ação do Espírito Santo. Piorou. O pai olhando para Salomão, dizendo: o que você quer? O Espírito Santo falando no ouvido, confabulando contra o pai. Não pede sabedoria, que é isso que ele quer. Foi. Aí a gente vem para a ciência moderna. Foi um insight. Não menos. A Bíblia mostra por que Salomão, naquele dia, pediu sabedoria. Vamos passear um pouquinho na Bíblia nessa noite, tá bem? Provérbios. Provérbios 4. Glória a Deus. Vamos lá no verso 3. Olha que legal. Porque quando eu era menino, ainda pequeno, em companhia de meu pai, um filho muito especial para minha mãe, vamos até o 11 aí, ele me dizia, ele me ensinava e me dizia: pegue-se as minhas palavras em todo o seu coração e obedeça os meus mandamentos e você terá vida. Procure-me ter sabedoria. Então não foi um insight, não foi uma revelação de Deus, foi o pai monitorando. Procure-me ter sabedoria e entendimento. Não te esqueça das palavras, nem delas se afaste, das minhas palavras, nem delas se afaste. Não abandone a sabedoria, e ela te protegerá. Ame-a, e ela cuidará de você. O conselho da sabedoria é esse: procure-me ter sabedoria. Use tudo que você possui para adquirir entendimento. Dedique a autoestima e sabedoria, e ela te exaltará. Abraçando-a, ela o honrará. Ela porá um belo diadema sobre a tua cabeça e lhe dará um presente, uma coroa de resplendor. Ouça, meu filho, e aceite o que eu te digo, e você terá vida longa. E eu o conduzi pelo caminho, para aqui, deixa aqui. E eu o conduzi pelo caminho da sabedoria, e encaminhei pelas veredas retas. Deixa esse versículo aí. Então vamos lá. Versículo 3, deixa esse aí. O versículo 3 diz: porque eu era pequenininho, tenho idade, meu pai pegava na minha mão, andava pelo caminho, andava pelo palácio,
mostrava os quadros, o ouro, a prata, as armaduras, a beleza, a estrutura, e dizia para mim: nada disso tem valor, meu filho. Apegue-se à sabedoria. Se for necessário, venda tudo que você tem em busca da sabedoria. Ouça as palavras da minha boca. Olha para a minha boca, filho. Filho, olha para a minha boca. Sabedoria. O que papai quer que você busque? Sabedoria, papai. Isso nunca se esqueça. Continua mandando palavras. O que papai quer? Sabedoria. E ele quer ser o que papai quer? Sabedoria. E ele quer ser o que papai quer? Sabedoria. Maior que ele, o que papai quer? Sabedoria, pai. Isso, nunca se esqueça disso. Davi morre. Quando Davi morre, ele vai buscar a presença de Deus. Deus aparece e fala: agora, peça só uma coisa. O que você quer? Sabedoria. Foi uma revelação? Não. Foi uma visão? Não. Foi uma mentoria, um conselho do seu pai desde criança. O filho sábio ouve a voz do seu pai. O seu pai estava lhe ensinando. Sabe por quê? Eu vou você deixar esse princípio para não mudar. Sabe por quê? Porque depois a gente volta a ver. Porque a sabedoria de Deus, ela tem algo tremendo na nossa vida. E eu gostaria que você guardasse isso na cama do seu coração. A sabedoria de Deus, ela tem o poder de revelar o futuro. Diga comigo: a sabedoria de Deus tem o poder de revelar o futuro. Que coisa tremenda! Davi já sabia o futuro, porque Davi tinha a sabedoria de Deus. Deus o escolheu e lhe capacitou com sabedoria. Você lembra que um dos dons espirituais é o dom da revelação, do conhecimento, da palavra de sabedoria, que a gente chama de revelação? Por quê? Porque é uma revelação do que Deus ainda vai fazer. Porque o diabo, ele conhece o teu passado, ele te acusa por causa do teu passado. As pessoas conhecem o teu presente e julgam você por causa do teu presente. Mas só Deus conhece o teu futuro e sabe o que é melhor para você. É Ele quem conhece. Então Deus já sabia o futuro. Será que Deus já sabia? Davi já sabia o futuro, já sabia o que iria acontecer. Será que sabia? Nós estamos em 2 Crônicas. Volta uma página para trás, 2 Crônicas, 1 Crônicas, capítulo 28. Glória a Deus. Eu não estou pregando nessa noite, eu estou compartilhando com vocês a palavra do Senhor. 1 Crônicas 28, versículo 2, diz assim: e o rei Davi se pôs em pé e disse: escute-me, meus irmãos e meu povo. Eu tinha em meu coração um propósito de construir um templo para nele colocar a arca da aliança do Senhor, o estado dos pés do nosso Deus. Eu fiz plano para construir, mas Deus me disse: você não construirá um templo em honra ao meu nome, pois você é um guerreiro e matou muita gente. No entanto, o Senhor Deus de Israel escolheu-me dentre todos a sua mente para ser rei de Israel para sempre. Verso 5: e dentre todos os meus filhos que ele me deu, ele escolheu Salomão para se assentar no trono de Israel, o reino do Senhor. E ele me disse: seu filho Salomão é quem construirá o meu templo e os meus atos, pois eu o escolhi para ser para filho, e eu serei o pai dele. Firmarei para sempre o reino dele, se ele continuar a obedecer os meus mandamentos e as minhas ordenanças que faço hoje. Conclusão: Davi sabia quem iria ser o filho escolhido de Deus para sentar no trono. E Deus falou: eu serei pai dele, e ele será meu filho, porque só tem uma maneira de alguém que é príncipe se tornar rei. É quando o pai morre. Aí o pai morreu, o príncipe deixa de ser príncipe e se torna rei. Então o pai já estava morto, mas Deus falou: eu serei o pai do rei de Israel. Eu lhe serei por pai e ele me será por filho. E eu serei com ele se ele observar os meus mandamentos. Como Davi já sabia, Salomão desde pequeno seria o futuro rei de Israel, ele foi mentoreando, ele foi aconselhando Davi, aconselhando Salomão até Salomão crescer, porque sabia que um dia ele iria partir, mas Deus continuaria agindo na vida do seu filho. Olha que coisa tremenda, querido. A Bíblia diz: ensina o teu pequenino no caminho que deve andar, e quando for velho não se desviará dele. Tem uma palavra de Deus para a sua vida. Tudo que você tem semeado na vida do teu filho está no bom depósito. No momento certo Deus vai agir e trabalhar de uma maneira tremenda e espetacular para a glória do Senhor. Eu tenho um filho, eu tenho 4 filhos, uma adotiva, mais 3 naturais, e meu filho do meio, Daniel, ele é um menino muito abençoado por Deus. Um
milagre. Se eu for colocar só o milagre de Deus na vida dele, eu já vou gastar o mundo inteiro. Curado de epilepsia aos 2 anos de idade, sem nenhuma gota de remédio, até aquele dia, 6 ataques por dia, 2 durante a noite, todos os dias. Eu gastaria um culto para contar como é que Deus fez na vida dele. E apaixonado por Deus, a mãe dando banho dele quando criança, ele já cantava corinho, só que ele cantava os corinhos dele. Ele dizia: Jesus, eu quero morar com você, eu não quero mais ficar aqui nessa terra, leve eu hoje. A mãe: credo, está amarrado, não, Deus, eu não estou amarrado, não, mãe, eu quero Jesus. E ele ficava desse jeito cantando para Jesus. Se apaixonou pelo Senhor. Como todo menino teve a sua infância, teve seus momentos de molecagem, de glamour, de escola, de fazer aliança com gente que Deus não se agrada, e não usou droga, essas coisas, mas teve seus momentos de maluquice. Tivemos que tirar ele da escola no 2º ano de colegial, porque Deus falou conosco que ele estava indo para más companhias e iria se perder. A gente obedeceu ao Senhor, tiramos. Depois ele fez um cursinho especial lá, com tipo um CD assim, e concluiu. Mas ele tinha uma sabedoria muito grande que Deus deu, porque Deus falou que iria dar para ele. Aqueles neurônios que morriam em cada ataque epilético, Deus falou que iria sobressair a sabedoria que Deus daria para ele. Ele foi fazer uma provinha para entrar numa escola técnica de ADS, Análise e Desenvolvimento de Sistema. Ele fez a provinha, passou em primeiro lugar, depois ele descobriu que era faculdade, ele pensou que era só um cursinho, passou em primeiro lugar. E aí ele foi lá e começou a fazer, só que ele conseguiu terminar, porque a IBM chamou ele antes da hora, depois a IBM falou: você é muito inteligente, você tem 2 opções, nós efetivamos você ou você continua na escola. Não, prega para a faculdade. E a faculdade dele foi a IBM, hoje ele está trabalhando no Bradesco online, ganhando sei lá quanto, e Deus tem estendido as mãos sobre a vida dele. Mas teve um momento que Daniel perdeu a vontade de ir para a casa do Senhor, perdeu a vontade de adorar o Senhor, perdeu a vontade de estar na presença do Pai. Mas Deus tem as suas maneiras de trabalhar. Foi trabalhando sem pesar a mão, sem jogar em leite de enfermidade, como a turma diz: cuidado, vai doer, vai. Sem nada disso. Deus simplesmente falou ao coração dele. De repente, o coração de Daniel, que estava pendendo para mundanismo mais dentro de casa mesmo, sabe, internet, jogos online, e nada de Deus, e eu quero ficar na frente do computador, não quero ficar no culto tocando, eu quero ficar aqui. De repente, Deus falou assim: eu inclino. A Bíblia diz no livro de Daniel: o coração do rei está na mão do Senhor, ele inclina para onde ele quer. Deus simplesmente inclinou o coração de Daniel. Daniel volta a ser apaixonado pelo Senhor, volta a ter aquela paixão, começa a se tornar ministro, vai pregando a palavra. Foi até Londrina, se apaixonou pela filha do pastor lá de Londrina, casou nesse final de semana, está lá na lua de mel no Chile, para a glória do Senhor Jesus. E o mês que vem vai ser apresentado a pastor, no ano que vem vai ser consagrado a pastor. Porque Deus, ele é o dono de tudo. Deus sabe a hora de inclinar o coração. E Davi, sabendo no coração que Salomão já foi ensinando. E Salomão já sabia qual era o plano de Deus. Salomão já sabia qual era a ação de Deus na sua vida. E aí, por quê? Porque Deus já deu a direção para Davi. Mas eu preciso falar para você sobre 3 lugares onde Deus revela a sua sabedoria. Eu gostaria de compartilhar com você de forma rápida. Eu começo a contar testemunho, eu vou indo embora. E eu gostaria que você abrisse em Jó, capítulo 28. Jó 28, versículo 12. E 13. Eu preciso dizer uma coisa para você: Jó é um livro tremendo. Dizem alguns estudiosos que Jó é um livro de sabedoria. Inclusive, se você ler Jó 28 e não olhar e ver que é Jó escrevendo, você acha que é Salomão escrevendo, porque é tremendo 28. Mas no versículo 12 ele diz assim: onde, porém, se achará sabedoria? Onde está o
valor da sabedoria, e ela não se acha na terra dos viventes. Olha que interessante, o homem não percebe o valor da sabedoria. Você lembra que Davi disse para Salomão: Salomão, se for necessário, venda tudo em troca da sabedoria, mas o homem natural não sabe dar valor à sabedoria. Eu não estou falando de sabedoria de Camões, sabedoria de Rui Barbosa, não, estou falando da sabedoria oculta em Deus, porque aqui está dizendo assim, porque ela não se encontra na terra dos viventes. A sabedoria de Deus, ela não se acha aqui. Hoje eu estou pregando algo de sabedoria para você, mas ela só está chegando no seu ouvido como uma informação. Ela não tem poder de mudar a sua vida. Você tem o poder de mudar a sua vida. Agora, a informação que eu estou passando, ela não tem, ela só vai agregar mais conhecimento. Mas mudar a sua vida não, porque a sabedoria de Deus, ela não se acha na terra dos viventes, ela se acha em Deus. Mas como que eu acho essa sabedoria então, pastor? Jeremias 33:3: clama a mim, responder-te-ei, e te anunciarei coisas grandes e firmes que não sabes. É no joelho dobrado, é no clamor que Deus revela a sua sabedoria. A Bíblia diz que no oculto Ele faz reconhecer e saber, conhecer sabedoria, receber sabedoria. É no oculto que Deus revela a sabedoria dele. Então, queridos, se nós entendemos profundamente isso, nós teríamos mais gente no culto de oração do que no culto do domingo à noite. Por quê? A sabedoria de Deus tem o poder de revelar o futuro. E ela não se acha na terra dos viventes, ela só se acha em Deus. Então, quando eu dobro o meu joelho, é onde Deus vai revelar coisas grandes e firmes. Deus vai revelar chaves que vão abrir portas para a minha vida. Deus vai revelar propósitos, planos, projetos. Deus vai revelar onde está o outro nível para eu chegar. É na busca, é na presença de Deus que Deus vai revelar. Eu sempre oriento os irmãos lá de Nova Odessa, quando vier no culto de oração, trazer um caderno e uma caneta. Para quê? Para escrever, vai que de repente Deus dá uma direção, uma revelação para ele, e ele escreve aquilo que Deus der naquele momento, porque Deus tem várias maneiras de falar. Deus fala através de visão, Deus fala através de revelação, Deus fala através da profecia, da palavra pregada, Deus fala através da leitura da palavra de Deus, Deus fala através das circunstâncias, Deus fala também do nosso coração. Quantos querem que Deus fale no coração? Glória a Deus. Então Deus fala, aí você está lá orando e buscando ao Senhor. Por exemplo, você está lá num momento de oração, você fala assim: Deus, eu estou precisando de uma direção do Senhor, meu marido está desempregado, meu filho está desempregado, eu não sei fazer nada que possa ajudar, Senhor. Estenda as tuas mãos, Senhor, abençoa minha vida, Pai, abençoa minha casa. Senhor, como é que eu poderia ajudar meu marido? Não sei fazer nada, a única coisa que eu sei fazer é comida gostosa. Ele faz uma comida boa mesmo. Meu marido diz que eu sou uma das melhores cozinheiras que tem. Você está orando? Eu sou uma das melhores cozinheiras que tem. Já pensou em fazer umas marmités, umas quentinhas e levar na porta das empresas e começar a vender e ganhar dinheiro com isso e ajudar? Sai capeta! Como sai capeta se você está orando? A Bíblia diz o seguinte, anota a ideia, sabe por quê? Se é de Deus, prosperará. Se não é de Deus, por si mesmo se desfará. É assim que a gente aprende. Anota tudo. Vai que tem uma direção de Deus, uma orientação de Deus que vai mudar a tua história. Mas volta lá, por favor, em Provérbios 4, versículo 11. Provérbios 4, 11. Olha o que diz ali a palavra do Senhor. O Davi dizendo para Salomão: olha, eu me conduzi pelo caminho da sabedoria. Peraí. Então sabedoria não é um fim, sabedoria é um caminho. Que coisa interessante. Então não é um fim, ela é um caminho. Isso quer dizer que eu posso ter uma direção de Deus hoje, mas amanhã eu preciso de uma nova direção de Deus. Imagina alguém que está, um exemplo simples, que está jogando futebol e ele toda vez, ele é poderoso jogador, ele viu o zagueiro vindo para ele faz que vai para a direita, puxa a bola para a esquerda, o zagueiro foi para a direita e ele chuta. Isso vai funcionar uma vez, isso vai funcionar duas vezes. Na terceira, o zagueiro vai vir no pé dele, não vai deixar ele fazer mais, porque já aprendeu, vai precisar de uma nova estratégia. Na nossa vida é a mesma coisa, nós sempre precisamos de uma nova direção de Deus. Por exemplo, vamos falar da irmãzinha lá, ela começou agora, abriu uma empresa de quentinha, uma empresa de marmitex, e está ganhando dinheiro com isso. E agora Deus está pensando, onde foi que
na oração. Não foi no culto de domingo, nada contra o culto de domingo, pelo amor de Deus. Mas é na oração onde Deus começou a revelar coisas grandes e firmes para ela. E aí alguém fala, vamos para o culto de oração hoje? Ah, não dá, eu tenho que preparar material para amanhã. Não, tudo bem. Semana que vem eu vou, tá joia. Semana que vem, vamos no culto de oração hoje? Ah, não dá, tem que fechar o caixa nesse mês. Aí no outro dia, vamos no culto de oração hoje? Ah, não dá, mas quem conseguiu isso daí lá no shopping? Vamos no culto de oração hoje? Ah, não dá, tem que lavar minha hand, vamos, sei lá onde eu lá, tem que lavar. E aí chega um momento que a empresa quebra. E a pessoa fala assim, Deus, mas não foi o Senhor que deu. O Senhor não deu aquela sabedoria para mim que abrir empresa. Eu tenho um dado para você. Segundo estatísticas do IBGE, aliás, não do IBGE, do Sebrae, 10 empresas que abrem no Brasil, a cada ano, 8 fecham, só 2 sobrevivem. Você vai dizer que essas 2 é diferente? Não. Acontece que para você manter o seu negócio aberto, você precisa da sabedoria de Deus. E a sabedoria de Deus não se acha na terra dos viventes, e ela não é um fim, ela é um caminho. Se eu hoje receber uma palavra de Deus, amanhã eu preciso de uma nova palavra de Deus. Não que aquela ficou velha, é que Deus vai mudando as estratégias, as direções. A Bíblia diz que numa certa batalha, eu sou Davi, você vai e luta, ele foi e lutou. Na outra, você agora você fica debaixo da orelha e fica guardando o sinal, não vai para a batalha. Deus tem as suas estratégias, tem momento que ele vai, tem momento que ele dispare, tem momento que ele sai de cena. Mas como é que eu vou saber disso? Clama a mim, responder-te-ei e te anunciarei coisas grandes e firmes. Segundo lugar que a sabedoria se encontra, Provérbios 8. Glória a Deus. Eu sou apaixonado por Provérbios 8. Provérbios 8 é tremendo. Mas no versículo 14, Provérbios 8, 14, ele diz assim, meu é o conselho sensato, e a mim pertence o entendimento e o poder. Verso 15, por meu intermédio os reis governam e as autoridades exercem justiça. Falta um, por favor? Falta um. Isso. Então, outro lugar que a sabedoria de Deus habita. Meu é o conselho. A sabedoria de Deus habita no meio dos conselhos. Se quem é que te aconselha? Quem é que orienta a sua vida? Quem aconselha o teu casamento? Quem aconselha na tua finança? Quem é que aconselha a tua casa? Todos nós precisamos de conselheiro, não só. Porque às vezes um pastor ele pode dar um conselho espiritual, mas de repente ele não pode dar um conselho financeiro. Não estou dizendo que o seu pastor não pode, mas vocês entendem, vocês são inteligentes. Às vezes você tem uma irmã que pode te aconselhar muito bem na área de família, na área de filhos, mas ela não pode te orientar muito na área do casamento. Nós precisamos de vários conselheiros. A Bíblia diz que na multidão de conselhos não há transgressão. Salomão só chegou onde chegou porque ele teve Davi como seu conselheiro. Abraão, ele ensinou Isaac. E assim vai a história. Moisés ensinou a Josué. Todos tiveram conselheiro. Esté chegou onde chegou porque tinha o seu tio ensinando ela. Todos nós precisamos de um conselho. Na multidão de conselheiros não há transgressão. Segundo os historiadores israelitas, eles dizem que Salomão tinha pelo menos 70 conselheiros. 70. Então ele vinha e trazia um tema. Olha, semana que vem nós vamos falar sobre casamento. Eu quero que vocês digam tudo que vocês sabem sobre casamento. E as pessoas vinham e traziam e falavam, isso aqui está correto, isso aqui não está correto, isso aqui está bom, isso aqui não está. Porque o sábio, ele não só ensina, o sábio aprende também, ele sabe ouvir. A Bíblia diz que os filhos sábios ouvem. Quem não sabe ouvir nunca vai saber ensinar, nunca vai saber ensinar. Nós precisamos aprender a ouvir. Mas esse próprio versículo, uma tradução diz assim, versículo 12, por favor, versículo 12. Eu, a sabedoria, moro com a prudência. Então esse é o terceiro lugar que a sabedoria habita. Primeiro, a sabedoria ela não habita na terra dos viventes, ela está em Deus. Segundo, ela habita no meio dos conselhos. Terceiro, ela habita com a prudência. O que é prudência? Prudência é você saber calcular o impacto de uma decisão. Todos os dias
dia. Você acordou de manhã, você vai para casa, você vai para o trabalho ou não? Você tem que tomar uma decisão, vai levantar hoje da cama ou não? Vai de ônibus ou vai de carro? Todos os dias nós tomamos pelo menos 300 decisões, algumas muito importantes e relevantes, outras menos importantes. E todas as nossas decisões têm um impacto na nossa vida. Então eu preciso saber qual o impacto que as decisões estão trazendo na minha vida. Se eu decido no trânsito xingar alguém, brigar com alguém, eu tenho que entender que cada decisão na minha vida tem uma consequência. Aliás, eu preciso falar uma coisa. 2016, Deus falou muito profundamente ao meu coração. Eu passei a nível do Brasil e tem muita gente que hoje está falando isso por aí, mas é uma verdade. Deus revelando ao nosso coração. Antes de eu brigar com alguém, discutir com alguém, eu começo a imaginar por que aquela pessoa está fazendo aquilo comigo. Por que aquela pessoa está discutindo comigo? Por que aquela pessoa está brava comigo? Porque eu aprendi uma coisa: só fere quem está ferido, só machuca quem está machucado, e só magoa quem está magoado. Às vezes alguém está tentando me magoar, mas o problema não sou eu, é ela que está magoada. Aquela pessoa está magoada, aquela pessoa está ferida e ela está descontando em mim. Então eu preciso entender isso, e quando eu entendo isso, muita coisa muda. Deixa eu contar uma coisa para você. Eu estava lá em Nova Odessa e fui no supermercado. Tem um supermercado chamado Palimentos. Não sei se tem aqui na região, acho que não, né? Supermercado Palimentos. E no Palimentos tem um desconto do Clube Leve Mais. Pague menos, leve mais, né? E aí você chega no caixa, ela já pergunta se você faz parte do Clube Leve Mais. E quando eu cheguei lá, todo alegre, todo feliz, 7h30 da manhã, esse supermercado toca às 7 da manhã, e eu acho muito legal isso. E eu cheguei lá e tal, bom dia, tudo bem? Faz parte do Clube Leve Mais? Sim, está tudo bem, que dia? O senhor pode digitar o CPF, por favor? O CPF, bem assim, né? E falei assim, está tudo bem com você? E ela falou assim, nota fiscal paulista? Não, foi magoando, gente. Foi roubando, ladrão de alegria, foi roubando alegria, foi perdendo alegria. Dá até vontade de falar com a supervisora dela, puxa, está tão bem ela, né? E aí, naquele instante, eu lembrei, só fé quem está ferido, só machuca quem está machucado. O problema não sou eu, é ela. Ela está com o problema. Pronto, meu coração já está tranquilo, voltou a alegria de novo. Mas não queria deixar ela daquele jeito. Eu pedi uma direção de Deus, Senhor, fala o meu coração agora, fala o meu coração agora. Aí, pá, veio aquela palavra de Deus na minha vida. Eu olhei para ela e falei assim, posso te dizer uma ela?